Muito bom dia, sejam bem-vindos todos aqueles que estão a assistir a mais uma FIN 2020, de uma forma um bocado diferente. Cumprimento em primeiro lugar o Sr. Embaixador José Augusto Duarte, que está à distância, embaixador na República da China e na Mongólia. Cumprimento o Alberto Carvalho Neto, que é o presidente da AGEPS, que é a Associação dos Jovens Empresários Portugueses de Portugal e da China, o que é uma relação interessantíssima, em que o Alberto tem dinamizado muito esta relação, com uma importância comercial enorme entre os dois países e que tem tido um sucesso muito grande. Hoje a FIN é uma FIN diferente, nós iniciámos este projeto com a AGEPS no ano passado, em que apoiámos e acolhemos os empresários numa junção com os contabilistas certificados, o que é extremamente importante. A FIN é uma feira internacional de negócios, portanto estaríamos todos nesta altura a partilhar experiências no local, com stands e com uma realidade completamente diferente daquela que temos este ano. Infelizmente, este ano, com a pandemia, estamos limitados, mas os meios tecnológicos permitem-nos que não se desista e que se faça aquilo que é possível, e por isso estamos aqui virtualmente a manter aquilo que uma feira internacional de negócios também pode dar num ambiente virtual, em que durante estes 2 dias, hoje e amanhã, vamos ter aqui oradores e painéis muitíssimo interessantes para fomentar estas relações comerciais. É extremamente importante a Ordem dos Contabilistas Certificados unir-se às associações empresariais, neste caso de jovens empresários, aqui ainda é mais aliciante, para promovermos precisamente aquilo que é a boa relação entre os empresários e os contabilistas certificados e partilharmos experiências que, no fundo, são as mesmas, são semelhantes, e por isso estas feiras internacionais de negócios serão sempre acolhidas pela Ordem com aquilo que queremos, que é fomentar esta boa relação entre os negócios e que os empresários e os contabilistas certificados estejam cada vez mais próximos. Esta FIN vemos-la com uma grande importância, principalmente pela importância que tem para os contabilistas certificados. Os contabilistas certificados também têm que perceber que são cada vez mais empresários e que devem ser cada vez mais empresários. E a proximidade ao negócio e a estarem a interligar-se com os empresários e os vários negócios é extremamente importante. Deixarem de estar fechados no seu escritório, deixarem de estar fechados no seu mundo e estarem mais próximos daquilo que são os negócios, que são os empresários, e por isso este tipo de conferência, este tipo de organização é extremamente importante para a dinamização também do papel do contabilista certificado junto ao empresário. O facto de ser uma feira internacional de negócios e ter aqui passar barreiras do nosso país, também tem uma importância enorme. Os contabilistas estão no mundo inteiro e a acompanhar todas as atividades. É extremamente importante também dinamizarmos e aproximarmos tudo aquilo que tem a ver com estas relações profissionais e demonstrarmos lá fora a importância do contabilista em Portugal. Quando o empresário chega a Portugal, tem que saber que tem aqui profissionais qualificados que são regulamentados por uma organização que os garante como profissionais e que pode estar com confiança a lidar com estes profissionais. Toda esta importância quer da parte empresarial, quer da parte dos contabilistas certificados, é importantíssimo para qualquer país, para Portugal mais ainda. Aliás, este ano com a pandemia estamos a viver exatamente isso. Estamos a viver um momento completamente diferente, um momento em que se trouxe uma importância enorme para as empresas e para os contabilistas certificados. Verificámos que as empresas são de facto a riqueza dos países, aliás, como não podiam deixar de ser. Os empresários têm passado por dificuldades enormes e apresentam-se aqui e apresentam-se perante esta pandemia com um risco muito maior do que aquele que era expectável. Mas têm estado à altura de enfrentar todos estes desafios e eu diria que os empresários de uma forma geral, e não será diferente também na China, até porque as notícias são a nível mundial, todas as dificuldades, mas tudo aquilo que se fez para enfrentar e para conservar negócios quando se fecharam fronteiras, quando se fecharam mesmo os próprios estabelecimentos. Portanto, os empresários não estão a passar uma boa fase, mas vieram demonstrar a sua importância na economia. Os contabilistas têm sido o braço direito dos empresários, o que lhes permite
também sobreviver, tem sido uma pedra fundamental também naquilo que tem a ver com a sobrevivência das empresas. Eu diria que são essencialmente os ventiladores das empresas, nesta altura tão difícil, isto a nível transversal, a nível mundial. Passa-se aqui e passa-se nos outros países. De facto, esta pandemia trouxe-nos uma visão e uma realidade diferente. Teve uma vantagem. Aquilo que tanto se fala há muitos anos sobre as tecnologias e sobre a evolução e sobre tudo aquilo que temos que adotar de forma mais intensa foi forçada a avançar. Muitos negócios hoje são feitos virtualmente e os empresários tiveram que se adaptar a isso. E isso também tem aspectos positivos, claro, naquilo que pode significar o futuro das atividades empresariais. Também com esta internacionalização que tanto queremos, estes negócios virtuais acabam por ter uma dimensão completamente diferente. Já não precisamos de ir à China para ter negócios e falar com empresários. Hoje em dia tudo é possível desta forma virtual, digamos assim, e portanto é uma realidade que vivemos completamente diferente, mas uma realidade que nos demonstra aquilo que vai ser o nosso futuro. Não com pandemia, mas com muitos negócios feitos à distância, em forma virtual, utilizando os meios tecnológicos. Habituámos-nos todos muito rapidamente a isto. Provavelmente já havia muitos empresários a adotar estes meios, mas, e o Alberto com certeza que com a sua ligação à China e não estando sempre na China, já adotaria muitos destes procedimentos e destas, enfim, relações virtuais. Mas agora foi um bocadinho generalizado e todas as empresas, todos os empresários, os contabilistas certificados, todos tivemos que nos adaptar a esta questão. E, portanto, não tiramos só coisas negativas desta pandemia, também tiramos coisas positivas para os negócios. Os negócios que estão com maior dificuldade, que são aqueles que acabam por não poder, enfim, demonstrar toda a sua capacidade negocial e capacidade comercial através das redes virtuais, vão-se com certeza renovar quando tudo isto passar e vão conseguir reestruturar a sua situação financeira. Até lá não há dúvida que vivemos momentos muito difíceis. Aqui em Portugal, claramente sim, estamos num segundo confinamento, quase, não é confinamento total, mas é quase, que afeta e tem afetado muito as empresas portuguesas e, portanto, há de facto situações muitíssimo preocupantes, como existirão com certeza noutros países. A China teve um comportamento um pouco diferente, isolou-se, as notícias que nos chegam é que não há casos agora de Covid e, portanto, mantêm-se numa fase agora bastante positiva face a esta pandemia que é solo ao mundo inteiro, mas mexeu com todos nós, mexeu com todos os negócios, mexeu com todos os empresários, ensinou-nos a viver de forma diferente e ensinou-nos também uma coisa, uma experiência que eu acho que é extremamente importante: nada é garantido na vida. Tudo muda, estávamos em crescimento e eu lembro-me que de muitos estudos económicos que fiz no início do ano, para muitos clientes, os clientes estavam todos num crescimento enorme, ia ser um ano fantástico. E de repente, tudo mudou, em 2 meses. E, portanto, é esta a realidade que temos que viver e que, como empresários, temos de estar preparados para esta adaptação. E acho que isto foi uma grande lição de vida para todos, contabilistas e empresários, os contabilistas também são empresários na prática, não é? E ensinou-nos que nada é garantido e que temos de estar sempre preparados para fazer de forma diferente, para mudar as nossas estruturas e para nos adaptarmos àquilo com que vivemos. São realmente realidades difíceis, acreditamos que no próximo ano teremos uma FIN completamente diferente, já com as relações físicas necessárias para promover ainda mais este tipo de organização, mas este ano fazemos e não desistimos desta forma, porque aqui demonstramos que estamos presentes independentemente das dificuldades. Muito obrigada a todos, espero que sejam 2 dias muito profícuos para todos e que aproveitem bem todos os nossos painéis que são fantásticos para nos ensinar a ser melhores empresários, a ter melhores relações comerciais. Muito obrigada. Alberto, passo-te a palavra. Muito obrigado.
Antes de mais, agradecimento em meu nome, em nome da AGEPS, ao Sr. Embaixador José Augusto Duarte, pela sua disponibilidade e, logicamente, pelas suas palavras. Eu agora vou falar um bocadinho em inglês também para quem está também neste momento aqui a assistir. So I would like also to give my special thanks and my name and the name of AGEPC to Paulo Franco, to be also the organizer. For us is a special, very special moment to keep this cooperation with OCC, because being entrepreneurs, we need to understand that it's a special bridge to be always counting on your support. About FIN, this year, we are, of course, getting a new challenge, new times, and that we can assist right now all over the world. That the main idea, of course, was to be a physical event, then was a mixed event, and now is a virtual event. So, but like Paula said, is a moment that we need to adapt, and we need to keep the networking. Doing so, FIN for this year will get special panels, special moments with amazing keynotes and also amazing speakers. That firstly, we're going to try to start a little bit about China, understanding to prosper. So we need to get more close with China's giant market. And it's really important that the businessmen to understand how to get approach with China and what is the main steps to do it. So I believe that this panel will be amazing. Then also the Young Entrepreneurs Cooperation, that will be something that will put connecting also two of the biggest associations in Europe, JAN and YES, speaking Portuguese, because for FIN is a really important moment that we show how relative and the importance of our Portuguese language, to show to the world that we can connect people, we can connect business. So that will be a forum in Portuguese, and that will be mostly to show also to the dimension of Brazil, Angola, Mozambique, São Tomé, Cabo Verde, Guinea, to show everyone that, and Timor-Leste plus Macau, that the Portuguese language have extremely good value on business. Then the global connections, that will show also what we were looking for in FIN, that is connecting people and connecting different regions. Some important goal also in FIN is the circular economy. The last years, since the very beginning, we are always with this panel related to circular economy, because this is the future, is something that always touch all of us. So on the water, energy efficiency, and waste collection. So let's see what our panels have to say. We have a very special guests, and also, of course, we need to keep it on a digital area. It's something that I'm not really good on it, but I'm learning also, and it's amazing to listen, because is the future also. So we need to also to get adapted, and these new times that we are facing now, showing that we really need to adapt. Of course, the connections and the virtual times are happening. These current situation made the things to get much more faster on digital. So let's see also what we can learn about that, and also what kind of surprise we get. Even these days, and one of the panels are looking for how to adapt on these kind of situations, and the new challenge to try to make the hard times to easy times. Of course, we believe that next year we can do a mixed event. So we hope that we can be together next time, and that we can keep doing the business. It's really important that and nowadays we understand the facing times that we are getting, the difficulties all over the world, and also to understand that is really important to make this bridge between all of us. If we keep doing friends and doing business between all of us, we can expect a friendly world. And it's really important that we keep doing like that. And FIN is exactly that, is approach to the markets, is approach for China, for Portuguese-speaking countries,
Latin America and the European Union mostly. And the idea is to people to get connected, make friendships, and of course making business, because we will do the business with the friends. So that is someone that we need to know. And of course, this can be the first bridge, and to break the ice, we hope that Finn will help you on that and give you positive feedback to start new projects. Also, it's really important to understand that Finn is connecting with Macau during MIF, that normally is in October, and also in São Paulo with the connections that we have there with the young entrepreneurs associations like CONAGE, Jovens Portador, and Fiesp and FIGE. So we hope that next year we can keep these 3 events, that are 3 events where once again we show that the Portuguese-speaking countries language can be connecting people, and that through Finn is possible to get much more friends all over these markets. So we hope that these next 2 days will be amazing moments for you. I can also say that Finn is also making a very big story. We can say that we are making a big history at this moment, because even that we are now on a 4th edition, we are bringing to the 2 groups that I mentioned before, that will speak also on Young Entrepreneurs Cooperation, that just signed an agreement last month. And that agreement is very important for all of us in Europe, because it's connecting JUN and YES group, the group YES, that 2 federations of young entrepreneurs associations that the last 25 years of existence at this moment is signing an agreement to cooperate. And that is really important for all of us in Europe, because that open much more all the possibilities, and mostly the cooperation that we expect to happen, and getting close the young entrepreneurs. So we hope that with this history, that 2021 gets much better than the expectations for 2020. And I believe so that we're going to get an amazing year, because these last months we learned to adapt. And I believe that is on this situation and with this challenge that we can get much more stronger. And that is my wishes for 2021, that everyone get much more stronger, and mostly that we keep doing our cooperations. So many thanks under my name and Ajep's name to all of you. And also, I would like to say that I miss you all also. And for the ones that know me, I'm someone that I really enjoy the networking, the live networking. But this year isn't possible. We hope that 2021 will be possible. Hope that you have a great moments here in Finn. Please try to get the best. Please participate on the business matchings, and mostly use the platform. It's really important that everyone gets success here. Thank you. See you soon. Muito obrigado. Até logo. Até logo.